Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Estamos ao vivo aqui no MGA Santo André. Estamos na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Às quartas-feiras, 19h30 e aos domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Este é o MGA, o Ministério Graça e Apostolado, onde aqui é a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Aqui, eu só posso falar pelo MGA, não posso falar por outros lugares. Aqui é a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Deixa eu fazer uma breve oração para que eu possa ministrar nesta noite a graça de Deus em Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Revela a Tua palavra, eu te peço em nome de Jesus Cristo, aos que vão ouvir e assistir agora ao vivo, aos que vão ouvir e assistir depois, mas revela a Tua palavra, porque só assim ela não voltará para o Senhor vazia. Eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e pensamos. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Quando o Senhor quer revelar a Tua palavra a alguém, ninguém o impede, pois Tu és soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Manifesta a Tua glória, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nossas vidas, nos dando perfeito entendimento da Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale pela minha boca, pois o meu corpo é templo do Teu Espírito, para a edificação da Tua igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Amém. Graça e paz a você que está ao vivo no YouTube, graça e paz a você que está ao vivo no Facebook. Glória a Deus pela sua vida. Um graça e paz a todos os pastores, aos vários grupos MGAs de WhatsApp, a nossa rádio mgaonline.com, ao nosso site graçaapostolado.com também. Estamos aí ao vivo no ar agora, para a glória de Deus. Tema inédito hoje, hein? Bíblia, tá aqui, ó. Bíblia, papel, tá aqui também. E caneta. Bíblia, papel e caneta, tema inédito. O tema de hoje, anota aí, a fragilidade da vida. A fragilidade da vida. É o tema de hoje. Vamos ter aí quase 1 hora para a gente ministrar essa palavra, 1 hora mais ou menos no máximo. A fragilidade da vida. Alguns não atentam para isso, mas a vida é frágil. A vida é frágil. E só se vive uma vez. Alguns não atentaram para isso ainda, brincam com a vida. Empinam moto, surfam no trem, anda em cima do trem como se estivesse surfando numa carga altíssima de energia. As pessoas não têm noção da vida, né? E empina moto, anda com uma roda só na rodovia e outras coisas, né? E brigas e contendas. A vida é frágil. Só se vive uma vez. Não vai se viver 2, nem 3, nem 4, nem 5. Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Hebreus 9:27. Se ele morre uma só vez, ele não vai nascer 5. Se ele morre uma só vez, só vai nascer uma. Então, o tema de hoje, a fragilidade da vida. Escreva essa frase aí, ó. A vida, se você não sabe, a vida é frágil. Para morrer é facinho, facinho.
Tem gente que ignora isso. Tem gente que não respeita isso. Tem gente que subestima isso. Alguns pensam que não vai morrer. Algumas religiões falam que tem o corpo fechado. Mas a vida é frágil. Vamos ver isso na Bíblia. Quem tem sabedoria, quem tem entendimento, quem tem temor, sabe que a vida é frágil. Ou seja, você não pode errar na vida, achando que você vai ter várias chances. Alguns na vida têm várias chances, ou alguma chance, ou duas chances. Mas a maioria não tem nenhuma chance. Errou, morreu. Por exemplo, você não deve brincar na beirada de um edifício, no 5º andar, no 10º andar. Ah, mas eu tenho equilíbrio, eu me equilibro. A vida é frágil. Se você escorregar ali, se você errar, é cair e morrer. É verdade que existem casos na vida de pessoas que foram até atropeladas por um trem e não morreram. Mas nem por isso eu vou me jogar na frente de um trem. Porque a vida não tem padrão. A vida não tem uma regra. O importante é você entender e respeitar que a vida é frágil. Não pensa que não morre, que pode morrer fácil. Meu pai morreu do meu lado, não falou nada. Nós estávamos conversando, almoçando, ele tinha acabado de almoçar, não falou ai, não falou tchau, não falou nada. Nós estávamos conversando, morreu sem falar nada. Em 10 segundos ele morreu. Nós estávamos almoçando, eu fui pegar água na geladeira, depois do almoço, sempre tomava uma água, e ele gostava de tomar água gelada. Quando eu fui pegar água na geladeira, meu pai se levantou da mesa para colocar o prato na pia. Deu um passo, caiu, sem falar nada. Quando eu falei, pai, o pai já tinha ido embora. Tem gente que bate de moto a 220 por hora e não morre. Mas eu não te garanto que vai ter 2, 3, 4 chances dessa. Porque a vida é frágil. Meu pai nunca andou de moto e morreu do meu lado. Tem gente que fala, eu não ando de avião porque eu tenho medo de andar de avião, tenho medo de morrer. Mas meu pai nunca andou de avião e morreu, do meu lado. Então a vida não tem padrão. Tem gente que vai andar de avião a vida toda e nunca vai morrer disso. Meu pai nunca andou de avião e morreu. Então isso é relativo. O importante é você, duas coisas, entender e respeitar que a vida é frágil. E segunda coisa, não subestimar a vida que Deus te deu. Eu vou ler os textos na Bíblia. Não subestimar, achar que você é imortal, que você não vai morrer, que não tem perigo nenhum porque tem anjos em seu favor, porque você é de Deus, Deus é com você. Isso é subestimar. Deus era com João Batista, e João Batista morreu. Cortaram a cabeça dele. Deus era com Paulo. E Paulo fugiu da morte várias vezes. Porque ele sabia que se enfiasse a espada nele, ele ia morrer, mesmo sendo apóstolo. Então, o tema de hoje, a fragilidade da vida. Uma das primeiras coisas que você precisa entender. 1 Samuel, capítulo... Alô, som? 1 Samuel, capítulo 20. Escreva aí no seu caderno. Primeira coisa que você tem que entender, abençoado. 1 Samuel 20, veja comigo no versículo 3. Para quem tem Bíblia Vida, por isso que nós usamos Bíblia Vida aqui quase 30 anos já. Então o ministério todo, a maioria tem a editora Vida, a edição contemporânea, que é a mesma Bíblia Thompson. Então, para quem tem Bíblia Vida, página 271. Se a sua Bíblia é outra editora, não vai dar certo a página. É diferente. 1 Samuel 20. O tema, a fragilidade da vida. Entendendo essa mensagem, você vai viver diferente. Pode ter certeza. E você vai ver quantas vaciladas você deu na vida. É que Deus teve misericórdia.
é porque não era a hora, é porque não era o dia. Tem pessoas que generalizam tudo. Não, eu só vou morrer no tempo de Deus. É? Então pula do 10º andar, eu quero ver, vamos saber se é o tempo de Deus ou não. É, você que pensa que só morre no tempo de Deus? Vou mostrar na Bíblia. A Bíblia fala sobre alguns tipos de mortes. Existe a morte no tempo de Deus, mas também existem outros tipos de morte. Jesus, sabendo disso, daqui a pouco eu vou te mostrar o que ele falou. Mas primeiro, abre aí, ó, 1 Samuel 20, versículo 3. Vamos ler. 1 Samuel 20, verso 3. Mas Davi respondeu com juramentos: teu pai sabe muito bem que achei graça aos teus olhos. E disse a si mesmo: não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Mas na verdade, Davi falando, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como vive a tua alma, tem caneta aí? Há apenas um passo entre mim e a morte. Davi sabia que a vida era frágil. Você não pode misturar as coisas, irmão. Você não pode misturar as coisas, irmã. Ah, eu sou um anjo revestido de carne, é verdade. Ah, eu sou um abençoado, é verdade. Ah, eu fui escolhido por Deus, é verdade. Ah, está escrito que há tempo de nascer e tempo de morrer. É verdade, mas também está escrito outras coisas. Então é preciso considerar. Davi sabia que a vida era frágil. E ele disse para Jonatas, 1 Samuel 20, verso 3, a última linha, Davi disse, do verbo haver, existir. 1 Samuel 20, verso 3, há apenas um passo entre mim e a morte. Sabe o que é um passo? Ó, um passo. Foi o que aconteceu com meu pai. Nós estávamos almoçando numa quarta-feira de 1989, meu pai almoçando de um lado, eu almoçando do outro com ele, nós conversando, pai e filho conversando no almoço. Ele se levantou, deu um passo, morreu, sem falar nada. A vida é frágil. Eu conheço e conheci o pastor Jarbas de Almeida Filho. Era bandido, era traficante, antes de ser pastor, claro. Tomou 16 tiros, não morreu, está vivo. Isso não quer dizer que você deve sair por aí procurando tomar 16 tiros e achando que não vai morrer. Porque meu pai não tomou nenhum e morreu. Meu primo não tomou nenhum tiro e morreu. Meu avô, minha avó não tomaram nenhum tiro e morreu. Mas o pastor Jarbas tomou 16 tiros e não morreu. E está vivo, testemunhando nas igrejas do que Deus fez na vida dele. Isso é regra? Não. Pode se generalizar? Nunca. Em hipótese alguma. Quem está entendendo? A vida é frágil. O pastor Jarbas tomou 16 tiros e está vivo. Meu pai não tomou nenhum e morreu. Deu um passo, caiu e morreu. A vida é frágil. Ah, mas o pastor tomou 16 tiros. Irmão, isso não é regra. Em hipótese alguma você pode pensar que você vai trocar tiro com a polícia ou com um bandido, vai passar no meio da favela, do traficante, no meio do tiroteio, e que a bala vai pegar em você e você não vai morrer. Você não pode pensar isso nunca. Consegue entender isso? Porque a vida, primeiro você precisa entender que a vida ela é frágil. O que eu quero dizer com a vida frágil? Nós temos órgãos dentro de nós. Se eu cair do 3º andar, bater a cabeça, que é um osso, crânio, pode ser profeta, pode ser apóstolo, bateu a cabeça, morre na hora, acabou. Traumatismo craniano. Se eu cair do 5º andar, da varanda de um apartamento, eu estou lá brincando na varanda, com uma perna só, brincando, não tem rede, não tem nada, e eu estou lá facilitando. Se eu cair para trás do 5º andar,
Dentro de mim tem órgãos, coração, pulmão, clavícula, pescoço. Se quebrar, acabou. É quebrar e morrer. Não interessa ser apóstolo. Não importa ser profeta. Se cair do 5º andar, quebrar o pescoço, morre na hora. Alguém consegue entender isso? Morre o macumbeiro, morre o profeta. Morre o justo, morre o ímpio. Por quê? Porque a vida é frágil. Consegue entender isso? Ou não morre só porque é profeta? Jesus ele deixou claro. Eu vou mostrar. Então a primeira coisa que você precisa entender, irmão, irmã, é que a vida é frágil. Você de moto bater de frente de uma carreta Scania, só se Deus tiver muito no negócio para não morrer. Uma carreta Scania de frente, ferro maciço. A moto não tem para-choque, não tem nada. Capacete, ele arrebenta, ele estoura. Bater numa Scania de frente? Traduzindo, 99,9999 que vai morrer. Hã? Isso é racional. Isso é racional. Uma moto bate de frente com uma carreta. Ah, mas um dia eu bati de frente com uma carreta e não morri. Então você dá glória a Deus e segue a sua vida com prudência. Porque eu não te garanto que você vai poder ficar batendo numa carreta todo dia, o dia inteiro, e não vai morrer. Não te garanto. Se aconteceu isso uma vez com você, dá glória a Deus, faz um culto de ação de graça e vai ver o que Deus quer com você. Porque se você bateu uma moto de frente com uma carreta, você caiu do 5º andar e não morreu, o carro capotou 10 vezes, caiu na ribanceira e não morreu. Então vai ver o que Deus quer com você, porque você é um predestinado, você é um escolhido. Mas é preciso entender, mesmo assim, que a vida é frágil. Fragilidade, como um copo de cristal. O que é fragilidade? Está vendo esse pescoço aqui? Tem uma veia aqui, ó. É de carne. Eu sou um profeta? Sou. Eu sou um apóstolo? Sou. Eu fui enviado por Deus? Fui. Mas se passar a faca aqui, eu vou morrer. Porque aqui, isso aqui é de carne, não é de cimento. Se passar uma lâmina aqui e cortar meu pescoço fora, eu vou morrer. O sangue vai vazar, eu vou morrer. Pode ser profeta, pode ser macumbeiro, pode ser justo, pode ser ímpio, pode ser ovelha, pode ser bode. Se cortar o pescoço igual o corte da galinha, vai morrer. Vai sair o sangue para fora. É ou não é verdade? Então a vida é frágil. A vida é frágil, como um cristal. Entendendo isso, Pai, você vai viver melhor como um escolhido de Deus, como um eleito de Deus, como um predestinado de Deus. Vamos ver o que Jesus falou. Abre em Mateus capítulo 4. O tema de hoje, a fragilidade da vida. A vida é frágil, só se vive uma vez. Não vai dar uma de valentão, hein? Salomão disse, é melhor um leão vivo do que um cão morto. É melhor? É melhor. Por quê? Porque não é porque você é escolhido, porque você é salvo, porque você é abençoado, que você tem no seu favor, que você vai passar no meio da favela quando estiver trocando bala, trocando tiro. Não é por aí. Eu sou abençoado em Cristo, eu sou salvo pela graça, eu tenho anjos em meu favor. Olha, está tendo um tiroteio ali na favela agora. Tráfico de bala e metralhadora. Não, mas eu sou um escolhido de Deus. Vai passar no meio? Você já conseguiu entender que se a bala pegar aqui, é pegar e morrer? Não, eu só vou morrer no tempo de Deus. Ah, é? Então por causa de você eu vou ler Mateus 4. Por favor, você que pensa assim. Mateus, capítulo 4, versículo 5. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. O tema de hoje, a fragilidade da vida. Entendendo isso, você vive melhor. E até mais. Ah, mas eu não sou predestinado? Está escrito, honra o teu pai e a tua mãe e prolongará os seus dias na terra. Então dá para viver mais, hein? Tá? Porque Davi disse nos Salmos que a nossa vida é de 70, a duração da nossa vida, de 70 a 80 anos.
e alguns passam de 80. O Abraão aqui no ministério morreu com 102. Mas ele não andava de moto a 220 por hora. Ele não pulava na frente do trem. Ele não passava no meio do tiroteio. Então, com essa prudência, ele foi até os 102. Consegue entender? Olha o Mateus 4, versículo 5. Acompanha comigo. Mateus 4, verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Isso aqui foi uma visão que Jesus teve, tá? Quando diz o diabo levou, na verdade eram fortalezas na mente de Jesus que o fez ter alucinações. E numa visão, ele se viu lá no pico do templo. Olha lá, ó. Mateus 4, 6. E lhe disse, na mente, disse aonde? Na mente. Se tu és o Filho de Deus, para aí. Um pensamento disse para Jesus. É um pensamento, tá? Não pensa que ele ouviu voz. É um pensamento. Pensamento. Eu vou no mercado. Eu preciso comprar laranja. Aí na hora de ir embora, a laranja. Não é um pensamento? Aí você vai lá e pega a laranja. Não é uma voz que fala, você esqueceu a laranja. Isso não existe. Você está no mercado, na hora de ir embora, a laranja. Não veio o pensamento? Foi igualzinho com Jesus. Então, Mateus 4, 6. Veio o pensamento. Se tu és o Filho de Deus, Jesus era ou não era o Filho de Deus? Então, mas olha o pensamento. Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Você está louco? Não. Lança-te aqui abaixo, pois está escrito no Salmo 91. Mateus 4, 6. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Está escrito ou não está escrito? Sim, está escrito, Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Está escrito mesmo. Mas não basta você falar assim, está escrito que há tempo de nascer e tempo de morrer. Está escrito? Tá, Eclesiastes 3. Mas também está escrito. Daqui a pouco eu vou ler outro texto. Então você não pode fazer regra de um versículo. Tem caneta aí? Em regras de hermenêutica, na teologia bíblica, não se pode fazer doutrina de apenas um versículo, um texto. Você não pode. Vocês creem que são salvos pela graça. Você sabe quantos textos tem na Bíblia que prova, que diz que nós somos salvos pela graça? Sabe quantos textos tem? Mas vocês falam que foram justificados em Cristo. Você sabe quantos textos diz que nós somos justificados e estamos? Então, segundo Coríntios 13, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada a palavra de Deus. O que você não pode é fazer doutrina de um único versículo, de uma única linha, de uma palavra. Porque se você... Olha o tamanho da Bíblia, olha o tamanho da Bíblia. Se você se basear, se fundamentar radicalmente, de um modo extremista, em uma única palavra, em um único versículo, a probabilidade de você estar errado é enorme. Porque olha o tamanho da Bíblia. A Bíblia diz isso? Diz, mas também diz isso. A Bíblia diz isso? Diz, mas também diz isso. Então você tem que ter essa mente. Ela diz que eu sou salvo? Diz, mas também diz isso. Ela diz que eu sou abençoado? Diz, mas também diz isso. Então você não pode se fundamentar numa palavra e ficar radicalmente firme naquela palavra. Eu vou pular do prédio, porque o Salmo 91 diz que aos seus anjos Deus dará ordem ao meu respeito, para que eu não tropece pedra alguma, para que nenhum mal me suceda. Então eu vou pular do prédio. Opa! Mateus 4, verso 7. Respondeu Jesus, também está escrito. Mateus 4, 6. Está escrito. Mateus 4, 7. Também está escrito. Ponderação. Está entendendo? Está escrito que há tempo de nascer e tempo de morrer. É? Então, por causa disso, você vai passar no meio do tiroteio. Não, se não for o dia de eu morrer, eu não vou morrer. É?
Você sabe quantas pessoas morrem de bala perdida no Brasil? Ah, está escrito que há tempo de nascer e tempo de morrer. Você sabe quantas pessoas morrem de acidentes por imprudência? Dirigindo, escrevendo no celular, dirigindo com brincadeira, dirigindo tirando selfie. Sabe quantas pessoas morrem? Ou você acha que foi predestinado a pessoa morrer de acidente porque estava dirigindo e tirando selfie? Você acha que é predestinado a morrer desse jeito, nesse dia? Está entendendo? Mateus 4,6. Está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te tomarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Mateus 4,7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Hebreus 9,27. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Se vai morrer uma só vez, só nasce uma. E eu estou nessa uma. Estou com 52 nessa uma vez. Uma e única. Eu não vou ficar na varanda do 5º andar, com o pé assim, né? E fazendo gracinha, tirando selfie. Se o pé escorregar e eu cair do 5º andar, pode ser profeta, pode ser apóstolo, já era. Alguém consegue entender isso? Então, também está escrito: ficar com o pé na varanda, pensando que é o bonzão, tirando selfie, que não vai cair, está escrito, hein? Não tentarás o Senhor teu Deus. Quem é que está entendendo? Não tenta o Senhor. Mas não está escrito que ele envia anjo a nosso favor? Tá. Salmo 91. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Blá, blá, blá. Então você tá numa linhagem, numa linha de confissão de fé, numa vida como Jó, como Noé, de prudência, de sensatez, de sabedoria. Você não está surfando no trem, numa rede elétrica de altíssima voltagem e dizendo assim, ó, há anjos em meu favor. Você não está andando numa moto 1000 cilindradas a 300 por hora, tirando selfie a 300 por hora e pensando, há anjos em meu favor. Meu irmão, uma moto a 300 por hora, se escorregar, no mínimo meia hora escorregando no chão. Se a moto escorregar, vai escorregar. E você sabe o que acontece se escorregar? Moto para um lado, ele para o outro. O corpo vai rolando, porque isso é física. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é física. Isso aqui é física. Se eu soltar essa caneta, ela cai, ó. Isso é uma lei da terra. Se eu soltar esse pano aqui, não tem nada a ver com Deus e nem com o diabo. Isso aqui é física, isso aqui é lei. Se eu cair de uma moto a 300 por hora, a moto vai para um lado e o meu corpo vai escorregando, porque eu estou a 300 por hora. Isso é física. O corpo vai bater no guarda-reio, vai rolar no chão, o caminhão passa por cima, vem um carro, passa por cima. Você está a 300 por hora. Consegue entender isso? A chance de uma pessoa morrer a 300 por hora, ela é enorme. Da chance daquele que está andando a 60, 70, 80, que também tem risco. Só que o que o Espírito Santo quer que você entenda, que a vida é frágil. O Espírito Santo me disse hoje, só de você estar vivo, já é um risco de morrer. Consegue entender? Não pensa que para morrer tem que ter motivo. O motivo é estar vivo. Mas eu não tenho doença. Mas eu sou novo. Mas o meu coração é bom. Mas eu não tenho pressão alta. Mas eu não tenho diabetes. Mas eu sou jovem. O motivo é estar vivo. Quem estiver vivo, já está apto a morrer a qualquer hora. Pastor, para. O que acontece se um avião cai na sua cabeça? O que acontece se cai do avião lá de cima? Pastor, mas tem caso que o avião caiu, tinha 200 e 2 sobreviveram. Abençoado, isso não é regra. Quem consegue entender o que eu estou falando? Você não pode se basear nisso. Você não pode se basear nisso. Você tem que ir pelo racional. Se uma moto bate a 300, é bater e morrer. Se um avião cai lá de cima, é cair e morrer todo mundo. Quando o avião da TAM, todo mundo sabe disso. Quando o avião da TAM, vindo do Rio de Janeiro, pousou no aeroporto de Congonhas, o avião não parou, ele pousou. Ele veio de viagem normal,
pousou, mas o trem de pouso, o freio falhou. E o avião não parou. Sabe o que aconteceu? No aeroporto de Congonhas, o avião pegou fogo. Pegou fogo. E tinha um pastor lá dentro. Tinha vindo de uma missão, de uma conferência missionária. Sabe o que aconteceu? Todo mundo morreu. E o pastor, homem de Deus, morreu também. Porque pegou fogo na aeronave toda. Qual o corpo que resiste ao fogo? Aí vem o santão, né? Ah, mas o Sadraque, Mesaque... Abençoado, isso não é regra. Consegue me entender? Tinha um pastor dentro do avião da TAM. O avião da Chapecoense. Todos ficaram sabendo desse voo. O avião da Chapecoense. A delegação da Chapecoense. Acabou o combustível do avião. O avião não conseguiu atravessar a montanha. Bateu na montanha. 90 e poucas pessoas. 2 sobreviventes. O resto tudo morreu, claro. Quando o avião bate, o banco arranca, quebra a fuselagem e espeta seu pescoço, enfia uma coisa no seu peito. Seu peito não é de aço, você não é um metal, você não é um ferro maciço, você é uma carne que tem músculo. Enfia um espeto no coração e morre na hora. Seja pastor, seja macumbeiro. A fuselagem do avião, ela se parte. A fuselagem pega no pescoço, seja pastor, seja macumbeiro, vai morrer. Cortou o pescoço. Então a vida é frágil. O tema de hoje, a fragilidade da vida. O Espírito Santo mandou fazer essa mensagem porque tem pessoas que pensam que porque é escolhido de Deus, está imune à morte. Tem pessoas que pensam que porque é um abençoado, porque tem anjo em seu favor, que ele está imune à morte. Nem Jesus estava imune à morte. Você sabia disso? Se Jesus estivesse imune à morte, ele teria lançado lá de cima do templo, porque está escrito no Salmo 91, aos seus anjos dará ordem, teu respeito. É ou não é verdade? Então eu vou pular lá de cima e o anjo vai me proteger, vai me segurar. Mas o que Jesus disse? Mateus 4:7. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele quis dizer? Não é porque está escrito que tem anjos em meu favor que eu vou andar numa moto a 300 por hora. Não é porque está escrito que tem anjos em meu favor que eu vou surfar no trem numa corrente de altíssima voltagem. Não é porque está escrito que tem anjos em meu favor que eu vou pular do prédio do 10º andar. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Então cuidado com esse negócio de estar escrito. Porque quando você pensar está escrito, pense consigo outra vez, também está escrito. Quem está entendendo? Não faça doutrina de um texto. Não faça fundamento para a sua vida de um único versículo. Você não pode fazer. Não é assim que se vive pela fé. A vida é frágil. Ah, pastor, então o que eu devo fazer? Tem moto? Não anda 300 por hora. Já começa por aí. Diminui o risco. O que eu tenho que fazer? Diminua o risco da sua vida. Vai diminuindo. Até você ficar como os homens da Bíblia. Vai diminuindo o risco. Vai tirando o risco da sua vida. Ah, usar droga dá overdose. Não usa droga. Tira o risco da sua vida. Ah, beber muito álcool, o álcool come com o fígado, com o pâncreas, dá cirrose. Então não beba o álcool, tira o risco da sua vida. É simples. Ah, fumar dá câncer no pulmão e a pessoa pega e acaba morrendo. Então não fuma, não vai ter o câncer de pulmão. Tira o risco da sua vida. É isso que eu estou falando. Vai eliminando os riscos da sua vida. Você que abusava muito, para de abusar. E vai vivendo uma vida normal. Com sensatez. Com sabedoria. Com inteligência. É, pastor, mas você falou que seu pai morreu. Ah, aí agora eu vou ler o Eclesiastes 3. Abre aí. Eclesiastes capítulo 3. Agora chegou a hora de ler o Eclesiastes 3. Porque a Bíblia fala sobre 2 tipos de mortes. No meio da Bíblia, Salmos. Do lado direito, Provérbios. Do lado, Eclesiastes capítulo 3. A Bíblia fala de 2 tipos de mortes. Eu vou te mostrar. A Bíblia fala de 2, mas na vida existem vários motivos de morte.
As pessoas morrem de pressão alta, as pessoas morrem de bala perdida, as pessoas morrem do coração, as pessoas morrem de infarto, as pessoas morrem de AVC, as pessoas morrem de um acidente, as pessoas morrem de overdose, e por aí vai. A Bíblia fala de 2 tipos, mas na vida existe N motivos de riscos de morte. Eclesiastes 3, versículo 1. Então eu vou te ensinar a interpretar e a entender e compreender o Eclesiastes 3, para você não se fundamentar, andar com a moto a 300 por hora e falando assim, não, eu posso andar 300 porque a tempo nascer tem que morrer. A vida é frágil, hein? Se passar um rato na frente e você assustar e a moto escorregar, você garante que uma pessoa que cai a 300 por hora vai sobreviver? Então, nem eu posso garantir. E se você conversar com um médico, o médico também não vai garantir. Se você conversar com o advogado não vai garantir. Se conversar com um juiz, ele vai falar que você é louco, ele não vai garantir. Se você conversar com um sábio, um filósofo, um psicólogo, ele não vai garantir. Ele fala, você está louco, andar 300 por hora? Então ninguém vai garantir. Então tira um risco, não anda 300. Está claro ou não está claro? Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Alô? Agora, quando fala tudo tem o seu tempo determinado, aqui está dizendo a respeito das coisas que são segundo o padrão de Deus. Não segundo o nosso padrão. Eu vou andar a 300 por hora com a moto porque está escrito que tudo tem o seu tempo determinado. Determinado mesmo por Deus, segundo os padrões de Deus. Se a sua vida tiver segundo os padrões de Deus, então aí há tempo determinado por Deus. Mas se a sua vida está segundo os seus padrões, porque o homem muda. Muda ou não muda? O homem não anda igual Deus predestinou. O homem usa droga. A Bíblia não fala de droga, ele vai lá e usa. Tem gente que cheira cocaína que você nem imagina. Tem gente que fuma crack que você nem imagina. Não quer morrer? A Bíblia não manda você fumar crack. A Bíblia não manda você cheirar cocaína, você usar droga. Ela não ensina isso. Então por que você está usando? Está aumentando o risco de morrer. Aí, agora vem a falsa interpretação. Vem a falsa interpretação. A mãe tem um filho que usa droga, ou o pai tem um filho que usa droga, cheira cocaína o dia inteiro, fuma crack, fuma o dia inteiro, aí o menino morre, com 22, 23. Aí a mãe ou o pai fala assim, não tem jeito não, a Bíblia diz, tudo tem o seu tempo determinado por Deus, há tempo de nascer, tempo de morrer. Mentira! Desculpa, seu filho procurou a morte e morreu, porque a vida é frágil, isso é consequência. Os inconsequentes morrem antes do tempo. Quem pegou essa? Morrer antes do tempo. Morrer trocando tiro com a polícia. Morrer trocando tiro com um bandido. Morrer usando droga. Não pode usar Eclesiastes 3 nunca. Porque Eclesiastes 3 diz respeito ao padrão de Deus. Se a minha vida tiver segundo os padrões de Deus, então sim, Eclesiastes 3, verso 2, há tempo de nascer e tempo de morrer, porque minha vida está segundo os padrões de Deus. Veja a idade de Abraão que ele morreu, veja a idade de Moisés que ele morreu, veja a idade de Davi que ele morreu, vê se eles usavam drogas. Aí a vida está no padrão de Deus. Quem está entendendo? Mas quantos morrem com 18? Quantos morrem com 20? O meu primo morreu com 19. Vou falar da minha família. O meu primo morreu com 19. Ele tinha tirado carta aos 18 anos, e meu tio com a minha tia ia para Santos, na praia, e morando aqui em Santo André, São Paulo, carta nova. Qual jovem que não quer dirigir carro na estrada? Então ele queria dirigir o carro da casa dele até Santos, ele queria dirigir o carro. Isso é prazeroso, para o jovem que tirou carta nova, ele quer dirigir o carro. O meu tio deixou, a minha tia não deixou, não vai dirigir não, ele é novo de carta, aquelas conversas, né? Ele é novo de carta, não vai deixar. O menino emburrou. Foi dentro do carro emburrado. Não conversou com ninguém, com o bico bicudo assim, ó. Porque minha tia não deixou ele dirigir o carro. Foi bicudo, emburrado. Chegou na praia, em Santos, na Praia Grande, desceu do carro para morrer. Só foram lá para o menino morrer. Ele foi dentro do carro bicudo, porque a mãe não deixou ele dirigir, desceu emburrado,
E meus primos falaram, ele desceu do carro e já foi para a praia com tudo, não quis saber de nada, não conversou com ninguém, não falou com ninguém, e foi entrando na água e só saiu morto. Morreu afogado. Por quê? Revoltado com a mãe que não deixou ele dirigir, foi nervoso, entrou na praia, o mar revolto, e foi entrando, já entrou com raiva, né? Já entrou irado, já entrou nervoso. Morreu afogado. Traduzindo, saiu daqui para ir morrer lá. Morreu? Morreu. Agora pode voltar que amanhã vai enterrar ele. Foi isso que aconteceu. Você vai falar que ele morreu no tempo de Deus? Que a morte dele foi a morte de Eclesiastes 3:2? Claro que não foi. E quantos que eu conheço que morreram trocando tiro com a polícia? E quantos que eu conheço que morreu de bala perdida? A bala perdida não é Eclesiastes 3:2. E quantos que já morreram, que foram roubar um celular de R$100 e o ladrão pega e mata a pessoa? Isso é tempo de morrer? Com 15 anos, com 16, é tempo de morrer? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Então é preciso entender a Bíblia, hein? E não generalizar e nem fazer regra. O tema de hoje, a fragilidade da vida. Quando roubaram a minha moto, estava eu e a pastora, na cidade de Diadema. Eu com a moto, a pastora na garupa, o ladrão chegou do lado com outra moto e apontou o revólver para mim. A minha moto era mais potente, mas eu pensei, se eu acelerar e fugir, a bala corre mais que a moto. Ele vai atirar nas costas da pastora. E eu não quero que a pastora morra agora, que ela é nova. Nós temos uma missão na terra. Traduzindo, não fugi, não acelerei, ele roubou a moto, levou a moto embora, mas nós estamos vivos. Então não vai falar que não era tempo de morrer. Foi a minha sensatez. Meu pai falava, vão-se os anéis, ficam os dedos. O ladrão roubou a moto, Deus me deu depois condição, mas eu estou vivo. Agora, e se eu corro com a moto e eu acelero, com certeza o ladrão ia atirar na pastora, que ela estava na garupa. Ele ia atirar na pastora, ia pegar nela e também em mim. Aí morre os dois, ele vai embora e não leva a moto. Então leva essa praga dessa moto embora, já que você quer isso. Você veio para fazer isso. Como Jesus disse para Judas, o que você tem que fazer, faça depressa. Você veio para fazer isso, você veio para me trair, então você veio para roubar, então rouba. Roubou, levou embora. Deus me deu tudo depois de volta. Mas nós estamos vivos. Sensatez. 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 Ou seja, eu fugi de morrer antes do tempo. Você está entendendo? Veja Eclesiastes 7. Vem comigo. Olha, ainda em Eclesiastes. Eclesiastes 7. Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, versículo 16. Veja na sua Bíblia. Aí você vai entender a fragilidade da vida. Olha o Gugu, lembra do Gugu Liberato? Ele caiu de uma escada e morreu. Por que ele morreu? Porque era o dia de morrer? As pessoas falam assim, era o dia de ele morrer. Bom, vamos ser racional primeiro? Ele caiu de uma escada de uma altura de 4 metros, do sótão, bateu a cabeça na quina da escada e depois bateu no chão. Qualquer ser humano que bater a cabeça na quina de uma escada, preciso falar alguma coisa? Eu vi um médico de traumatologia, traumatismo crânio, o médico falou, olha, ele morreu porque bateu a cabeça na quina da escada. Ele não morreu porque era o Gugu. Qualquer um que batesse a cabeça na quina da escada de 4 metros de altura ia morrer também. Quem consegue entender isso? Isso é uma fatalidade da vida. Ele não procurou a morte. Fatalidades acontecem. O que é uma fatalidade? Eu estou aqui agora. São 20 horas e 25 minutos. Eu estou aqui agora, pregando, falando de Deus. Cai um avião aqui no prédio, eu vou morrer na hora. Mas eu não busquei morrer. É que o avião caiu, ele é pesado, aqui tem laje de concreto. Se essa laje cair em cima de mim, eu vou morrer. Isso é uma consequência de eu ser frágil, da vida frágil. Então, se eu morrer porque o avião caiu aqui, ninguém pode falar, era o tempo de ele morrer, porque está escrito a tempo de nascer. Você não pode falar isso nunca.
Isso é uma fatalidade. O peso do avião, o peso do concreto cai na minha cabeça, não tem quem sobrevive. A probabilidade humana de morrer é 100%. Agora, se há uma predestinação, se há uma intervenção de Deus, se há uma intervenção angelical, só vai saber na hora. Porque o pastor Jarbas tomou 16 tiros e não morreu. Isso não quer dizer que ele deva tomar mais 16. Tá claro ou não tá claro? Porque meu pai não tomou nenhum e morreu. Tá conseguindo entender? O que eu quero que você entenda é duas coisas. Primeiro, a vida é frágil. A vida é frágil como um cristal. Não bobeie, hein? A vida é frágil como um cristal. Segundo, não tente a Deus, achando que você é abençoado, porque tem ano em seu favor, que você vai passar no meio da favela, nego trocando tiro, e não vai te acontecer nada. Não faça isso, que isso é loucura. Olha o Eclesiastes 7,16, vem ver. Eclesiastes 7,16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Ah, não, eu sou um predestinado. Efésios 1,11. Eu sou um escolhido desde antes da fundação do mundo. Efésios 1,4. Eu vou dar 5 facadas no coração, porque Deus me escolheu antes da fundação. Eclesiastes 7,16. Por que te destruirias a ti mesmo? Por que te destruirias a ti mesmo? Por que eu vou fazer isso? Achando que eu não vou morrer? Com 5 facadas no coração? Por que te destruirias a ti mesmo? Quem é que está entendendo? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando Eclesiastes 3 fala que há tempo de nascer e tempo de morrer, escreva aí, é segundo os padrões de Deus. Tem a vida que Abraão teve, tem a vida de Noé, tem a vida de Moisés, tem a vida de Davi, tem a vida de Salomão, o estilo de vida. Aí você vai prolongar na terra. Mas se anda usando droga, anda bebendo, procurando a morte, a chance de morrer é maior. Tá claro ou não tá claro? Agora sirva a Deus. Ao invés de procurar a morte, ao invés de andar na beirinha da morte, procurando a morte, porque muitos procuram a morte, hein? Muitos procuram a morte. Sirva a Deus de todo o seu coração, em espírito e em verdade. Se envolva com as coisas de Deus. Você vai ver que vai diminuir no mínimo 95% o risco de morrer. Claro, ao invés de você ir para a boca de fumo, você vem para a igreja. Ao invés de trocar tiro com polícia, com bandido, você vai para a igreja congregar, o risco diminui 98%. É ou não é verdade? Mas não quer saber de igreja. Prefere ficar na rodinha de escarnecedor, fumando maconha, usando droga. A polícia vai lá, barra e fogo em todo mundo. E quem estiver junto vai morrer também. Então o que você está fazendo na rodinha? Por isso que eu não fico em roda de maconheiro. Por isso que eu não fico em roda de bandido, de ladrão. Por quê? Se a polícia chegar lá e barrer fogo em todo mundo, e eu estiver lá, e uma bala pegar em mim, eu vou morrer também. Ou a chance de morrer é enorme. Porque eu tenho coração, pulmão, fígado. Eu não sou de cimento. Eu não sou de metal, eu sou de carne. Órgãos. Consegue entender? Isso é racional. Eclesiastes 7,16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Coloca o dedo no verso 17. Eclesiastes 7,17. Não sejas demasiadamente ímpio. E não sejas louco. Trocar tiro com a rota, com a polícia? Isso é ser louco. Trocar tiro com bandido? Por causa de boca de fumo? Isso é ser louco. Arrumar briga no trânsito com quem você não conhece. Você não sabe quem é a pessoa. Você não sabe o que ele tem debaixo do banco. Arrumar briga no trânsito, isso é ser louco. Você não sabe o que a pessoa tem. Você não sabe a intenção da pessoa. Então Eclesiastes 7,17. Não sejas demasiadamente ímpio e não sejas louco. Por que morrerias antes do tempo? É a pergunta que Deus mandou te fazer. Eclesiastes 3,2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Entre parênteses.
Isso segundo os padrões de Deus. Tá claro? Não os padrões do mundo. Tá andando com maconheiro, tá assaltando banco, tá roubando moto, tá roubando carro, toca tiro com polícia. A chance de morrer tá... aumentou muito a chance de morrer, hein? Tá trocando tiro, tá roubando, tá assaltando, tá fugindo da polícia. E tiroteio, aumentou muito a chance. Então não faça isso, que diminui a chance. Então, você não pode sair dos padrões de Deus para a vida. Aí, sim, há tempo de nascer e tempo de morrer, segundo os padrões de Deus. Agora, Eclesiastes 7,17. Por que morrerias antes do tempo? Por quê? Porque é insensato. Porque está usando droga. Porque está dando uma de valentão. Aí o cara puxa um revólver, dá 3, 4 tiros nele, aí acaba o valentão na hora. Então por que morrerias antes do tempo? Está vendo 2 tipos de mortes? Está percebendo? Eclesiastes 3, a morte no tempo de Deus, segundo os padrões de Deus. Eclesiastes 7,17, a morte porque o cara é louco. Não, eu vou lá, eu vou mostrar quem que eu sou. O que você vai ganhar de mostrar quem você é? O cara puxa um revólver, ele dá 4 e morre na hora. Acabou quem você é, acabou. E aí? E o seu filho de 2 anos? Quem vai cuidar dele? Então não é inteligente querer ser o valentão, né? Não é racional, não é sensato você querer se vingar. Não é inteligente isso. O tema de hoje, a fragilidade da vida. Uma das frases claríssimas, a vida é frágil. Cuidado você que anda com moto a 200, 300 por hora, hein? Eu estava na fila do banco e encontrei com um rapaz lá, nós conversando, ele falou assim, eu expliquei para ele que Deus me livrou do ladrão, do bandido, ele me falou assim, olha, eu tive uma moto 1.100 cilindrada e eu caí a 200 e pouco na rodovia Bandeirantes. Fiquei escorregando, ralei, comeu tudo, quebrou não sei o quê. Falei, o que você fez? Deus me livrou, nunca mais, não quero ter a segunda vez para ver. Vendi a moto, não quero ver a moto nem em foto. Acabou. Ou seja, esse risco ele tirou da vida dele. Tá claro ou não tá claro? Foi sábio. Ele falou que escorregou, a moto escorregou sozinha. A 200 por hora. Na rodovia Bandeirantes. A moto escorregou. Tinha um toco, passou em cima do toco, a roda da frente escorregou a 200, escorregou, quebrou o braço, ralou tudo, comeu tudo. Não morreu. Nunca mais. Esse risco ele não quer mais. Vai se achegando aos padrões de Deus, vai viver mais tempo. Se afasta dos padrões de Deus, Eclesiastes 7,17. Morre antes do tempo. Ficou claro ou não ficou claro? Agora, nem todos têm essa chance que ele teve, né? Quantos que escorrega e morre? Quantos que bate a moto e morre? Então, se Deus já te deu um aviso, cai fora. Deus me deu um aviso. O ladrão colocou o revólver em mim na pastora, levou a moto embora. Eu falei, o quê? Moto? Eu não quero mais. Parei. Gosto, acho bonito, não quero mais. No Brasil? Eu não quero. Quer dar uma volta? Não, você tá louco. Um amigo meu esses dias falou, vai dar uma volta. Não, eu tô fora. O que é isso? Tô fora. Eu vou morrer por causa de uma moto? Então eu tiro esse risco da minha vida. Não tenho mais moto. Roubaram a moto. Gosto, acho bonito, mas a minha inteligência, a minha razão diz, é muito risco. Você é um profeta. Você é um apóstolo. Vai aumentar muito o risco, hein? Deus te livrou uma vez, hein? Mateus 4,7. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você pode deixar que eu não vou tentar, não. Nunca mais eu compro. Para andar na cidade, não. Eu ando no meio do mato lá, no meio das galinhas, no meio das vacas. Aí eu quero ver a vaca ou a galinha me assaltar. No meio dos porcos. Mas andar no meio do ser humano, dessa eu já estou fora. Pastor, mas tudo está no controle de Deus. Sempre tem aquele santão, né? Deus é soberano e tudo está no controle de Deus, nada foge do seu controle. É? E por que todos os dias morre gente, então? Sem motivo, de bala perdida,
de pressão alta. Se a pressão não fosse alta, não ia morrer. Do infarto, do coração por obesidade, se não fosse obeso, não teria morrido. Por que tem gente morrendo? Se tudo está no controle de Deus. Tem caneta aí? O cristão, o crente precisa entender, de uma vez por todas, o que é predestinação e o que é permissão de Deus. A predestinação é algo que já foi determinado por Deus a acontecer. A permissão não é predestinada a acontecer. Acontece porque estamos vivos numa sociedade onde tem ladrão, vagabundo, marginal, assaltante. Então acontecem coisas sob a permissão de Deus. E nessa permissão, muitos morrem antes do tempo. O que é que você está entendendo? Hein? Não precisava morrer. Quer um exemplo? O jovem tinha 15 anos, passando na televisão. Estava com fone de ouvido na calçada andando, com o celular, fone de ouvido. Jovem, o ladrão parou com a moto. É um assalto, dá o celular. Ele está com fone de ouvido, ele não ouviu. Dá o celular, é um assalto. Ele está com fone de ouvido, ouvindo música, ele não ouviu. O ladrão pegou, deu 2 tiros nele. Porque achou que ele estava desfazendo do ladrão. Isso é vontade de Deus? Ou é uma sociedade? Ou é sociologia? Ou é a sociedade que nós... Porque se ele tivesse com o celular, ouvindo música no deserto, isso não ia acontecer. Hã? No deserto, quem é que vai roubar o celular dele no deserto? Mas está em São Paulo, está no Rio de Janeiro. Onde tem ladrão, tem assaltante, tem bandido. Então... Você sabe quantos, estatística, sabe quantos que já morreram por causa de celular insignificante? Isso não tem nada a ver com Eclesiastes 3:3. Esse tipo de morte não é a morte do tempo de Deus. Não morreu no tempo de Deus. Morreu antes. Morreu com 15. Ou morreu com 80. Não é a idade que determina o tempo de Deus. O que determina o tempo de Deus é o propósito de Deus. Não o tempo. Pode estar com 80, pode estar com 30, pode estar com 15. Não é a idade. Se a pessoa está com 80 anos, com 90 anos, com 100 anos, e um ladrão mata ele por causa de um mísero celular, essa morte não é a morte do tempo de Deus. É porque ele está numa sociedade que rouba um celular. Se ele estivesse no deserto, ele ia viver 200 anos, ninguém ia roubar ele com o celular. Então, para você entender que não tem nada a ver com Deus, muitos tipos de mortes que acontecem. Quem é que está entendendo, hein? Muitos tipos de mortes, aliás, quer escrever isso? A maioria das mortes na terra não tem nada a ver com Deus. Aí vem o crente e fala assim, mas Deus é poderoso, ele não poderia. Irmão, ele poderia e pode o que ele quiser, muitas coisas. Mas esse ele não poderia, isso depende dele, irmão. Tá? Você precisa entender isso, tá? Porque tem gente que fala assim, mas Deus poderia ter livrado, mas Deus poderia e pode muitas coisas, o que Ele quiser. Você não pode esquecer que é segundo a vontade dEle. E talvez Ele parece que está fazendo outras coisas, né? E então coisas acontecem na terra. E nessas coisas que acontecem na terra dos seres humanos, muitos morrem antes do tempo. De bala perdida, porque a bala não era para estar perdida, tá? A bala não era para estar perdida. Um jovem está na casa dele, almoçando, jantando, dormindo. E a bala entra pela janela e mata ele. Essa morte não é a morte do tempo de Deus. A bala perdida não era para estar perdida se o ser humano fosse gente. Mas está trocando tiro com bandido. Por causa de tráfico, por causa de droga. Então a bala perdida, aleatoriamente, se pega numa árvore, se pega numa parede, mas se pega na cabeça do ser humano, o que acontece? Quem é que está entendendo? Então a vida é o quê? Frágil. A vida é frágil. Está claro ou não está claro? Vamos ver, eu tenho aí mais uns 5 minutos. Abre em Atos capítulo 9. Paulo fugiu da morte, irmão. Paulo, hein? O apóstolo Paulo. Atos 9. Paulo fugiu da morte. E não foge não para ver, irmão. Foge não para ver, tá? Não dá mais de herói não, hein? Eu sou pastor.
eu sou um predestinado, eu sou um abençoado. Olha o tiroteio ali, não, vou passar lá, não vai me acontecer nada, tem anjos em meu favor. Deus mandou você passar ali? A Bíblia que eu conheço, ela manda passar de largo, Provérbios, fugir do caminho da prostituta, da adúltera, do homem mau, do homem violento. Essa é a Bíblia que eu conheço. Não tentar o Senhor teu Deus. A Bíblia que eu leio é essa. A Bíblia não manda você passar no meio do tiroteio, porque Deus é com você e nenhum mal vai te acontecer. Ela manda você evitar essas coisas. Amém? Olha Atos 9, verso 23. Estou indo para o final já. O tema de hoje, a fragilidade da vida. Elimine os riscos de morte da sua vida. Elimine. Se torne um cristão verdadeiro. Vai tirando os riscos de morte, os exageros, os excessos. Ninguém morre de tomar uma caipirinha, de tomar um aperitivo. Ninguém morre disso. Mas se você ficar tomando pinga todos os dias às 4h30, 5 da manhã, você não vai durar muito, hein? Aí não vai falar que é a morte, há tempo de nascer e tempo de morrer. O que foi? Ele morreu de cirrose com 25 anos. Por quê? Todo dia de manhã ele bebia pinga puro, um copo assim. Pô, irmão, você vai pôr Deus no meio disso aí? Consegue me entender? Você vai colocar Deus no meio, irmão. Usou droga a vida toda, morreu, deu uma overdose. Você vai falar que é tempo de morrer? Eu perdi um amigo com 25 anos, na minha rua. 1983, 84, 85, eu trabalhava numa cidade, eu saía de casa às 6 da manhã. 6h30 eu subia a rua pegar o ônibus. Todo dia, 6h30 da manhã, um amigo meu da rua descia com um copo indo pro bar. Eu descia assim, ó. Eu indo trabalhar, ele indo pro bar. Morreu com 25. Do quê? Cirrose, comeu. 5h30 da manhã, tomando pinga pura. O que você acha que acontece com um ser humano? Pode ser pastor, pode ser macumbeiro, pode ser quem for. Um ser humano. Coloca pinga no seu fígado, no pâncreas. Vai acabar com tudo. Aí vai falar que é o tempo de morrer. Quem é que está entendendo? Atos 9, verso 23. Por isso que Paulo nos ensina a fazer tudo com moderação. Posso ouvir um amém? Tem mais uns 2 minutos aí? Uns 2, vai. Atos 9, 23. Atos 9, verso 23. Tendo passado muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. Matar quem? Matar Paulo. Porque Paulo tinha se convertido. O Senhor apareceu a Saulo e aí ele se converteu, os judeus ficaram loucos. Pô, ele perseguia Jesus, agora ele está a favor de Jesus. Atos 9, 23. Passado muitos dias, os judeus combinaram entre si de matar a Paulo. Mas as suas ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida. Atos 9, 25. Os discípulos o tomaram de noite, quer dizer, pegaram a Paulo de noite, e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Por quê, hein? Porque Paulo era um covardão? Porque Paulo estava devendo, mal pagador, caloteiro, tinha mexido com a mulher do outro. Por que queriam matar Paulo? Por que Paulo fugiu por um cesto? Paulo era profeta, mas tinha uma carne, tem coração, tem pulmão, tem fígado, tem pâncreas. Paulo era apóstolo, mas tem coração, tem cérebro, crânio. Deu uma paulada com um paralelepípedo aqui, ó. Tacar uma pedra de 5 quilos aqui, não tem cabeça que aguenta, irmão. Quebra, estoura, igual a melancia. Então o que Paulo fez? Consegue entender isso? Atos 9, 25. Os discípulos tomaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Você viu que Paulo teve que fugir por um cesto? Porque os judeus queriam o quê? Dar um beijo em Paulo. O que os judeus queriam? Matar Paulo. Se ele não foge, você acha que ele ia morrer ou não ia morrer? Mas ele era um apóstolo. O apóstolo não morre. Morre ou não morre? Uma paulada na cabeça? Uma pedrada na cabeça? O Caim não matou Abel com uma pedrada na cabeça?
Então você tem que entender isso, irmã. Ô irmão, você tem que entender isso aí. Não mistura as coisas não, hein? Ah, tem anjo em meu favor. Não, abençoado, não mistura as coisas. Ah, Deus dá ordem aos anjos. Não mistura as coisas, irmão. É verdade que Deus dá ordem aos anjos para nos guardar, nos proteger. Vamos ler mais um que o Espírito Santo está falando? Abre aí, vamos ver sobre Estevão. Atos capítulo 7. Não, Atos 6. Abre Atos 6 primeiro. Atos capítulo 6. Olha que currículo bonito que o Estevão tinha. Atos 6, verso 8. Atos 6, verso 8. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios. Ó, Atos 6, 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Mas vai para Atos capítulo 7. Vira uma página. Atos 7, versículo 54. Vê aí o que aconteceu com o homem cheio do Espírito Santo. Atos 7, 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra o Estevão. Contra ele, quer dizer, contra o Estevão. Mas o Estevão, de novo, ó, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o nosso apóstolo Paulo, que naquele tempo não era convertido ainda. Atos 7, 59. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus. E sendo apedrejado, hein? O Estevão sendo apedrejado, Atos 7, 59, apedrejado e orando. Ele sendo apedrejado e orando: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos e sendo apedrejado. Atos 7, 60. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor! E sendo apedrejado: não lhes imputes este pecado. E sendo apedrejado, tendo dito isto, adormeceu. Uma outra Bíblia diz: morreu. Uma outra versão: expirou. E sendo apedrejado. Mas você não esquece, Atos 7, 55. Ele estava cheio do Espírito Santo. E mesmo assim, morreu. Por quê? Grava essa frase, irmão e irmã. A vida é frágil. Não banca o super-herói, hein? Não banca o super crente com capa. Olha lá, olha no céu, é um avião. Não, é um chapo. Não, é o super crente. Não banca o super crente porque a vida é frágil. Está escrito, Salmo 91, aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardarem. Mas também está escrito, Mateus 4, 7, não tentarás ao Senhor teu Deus. Graça e paz, abençoados, que o Espírito Santo fale melhor do que eu tenho falado com vocês. Graça e paz e até domingo às 6 horas em nome de Jesus. Não se esqueçam, a vida é frágil. Graça e paz.